Ronaldo, para que serve saber, afinal de contas, sobre a classificação das constituições? Eu não entendo, né? Para que serve saber se uma constituição ela tem a classificação quanto à ideologia, quanto à forma, quanto ao conteúdo, quanto à origem, quanto à efetividade? Qual é a finalidade disso? Qual é a utilidade? Qual é a aplicação prática disso? Né? Muitas pessoas não veem, né? Muitas pessoas não entendem. Estudar a classificação das constituições vai te dar um panorama valorativo e preparatório para o que você vai encontrar escrito lá nela. Vai te preparar a respeito de uma interpretação que você deva fazer sobre os preceitos constitucionais, sobre a norma constitucional. Né? Não foi um estudo feito do nada, não está jogado, não está meio que jogado dentro do direito constitucional, não. Isso tem uma razão, isso tem uma aplicação, isso tem uma utilidade. Repito, saber sobre a classificação das constituições é você ter um acervo valorativo para poder conseguir entender, interpretar o que está escrito na Constituição. Você está lendo lá um preceito e de repente você vai, já sei porque isso é dessa forma, porque em determinado momento o país passou por essa situação. Então isso aqui, se está escrito aqui, é por conta disso. Você já conseguiu fazer uma conexão lógica, se utilizou de um gatilho mental e daí por diante seu estudo do direito constitucional ele vai ser muito proveitoso. Né? Vamos começar a nossa aula, né, que ela está dividida em duas partes. Esse tema eu dividi na organização, nesta aula aqui, sobre a organização das classificações, para que você não fique decorando, claro, óbvio, essa é a nossa proposta desde o início. E nossa segunda aula nós vamos entrar na especificidade sobre os elementos dessas classificações. Show? Então, vamos começar aqui com uma questão, né? Eu vou inaugurar esse nosso tema, vou batizar, vou ficar de fantasminha aqui atrás e vou colocar a questão aqui para a gente começar a estudar. E antes da gente entrar de chofre no tema, eu, como de costume, eu tenho que ensinar a forma correta, a forma certa de interpretar as questões. Ronaldo, como é que é isso? Forma certa de interpretar a questão? Você tem que saber os objetos, você tem que saber o que ou quantas coisas de forma expressa ou implícita existem a serem respondidas numa questão. Isso é saber interpretar da forma certa uma questão. Então vamos lá comigo. A primeira coisa que a gente tem que fazer, como vocês já viram na aula de fase dialética, modelo de resposta, tá? Quem não viu ainda, por favor, vai correndo lá para poder entender o que eu estou falando aqui. Então, olha lá. Primeira coisa que a gente tem que localizar é a oração lógica, objeto primário da questão. Oração lógica, objeto primário, é aquela que, se extraída da questão fosse, ela teria vida própria, ela sobreviveria. Então vamos lá. Uma constituição, olha, o verbo pode ser classificada quanto ideologia? Primeira perguntinha, primeiro ponto de interrogação. Eu faço assim para ficar mais fácil, tá? Primeiro ponto de interrogação. Deixa eu opatizar mais ainda aqui para ficar nítido. Pronto, agora ficou legal. Então, primeiro ponto de interrogação, correspondente, obviamente, aqui, à oração lógica, objeto primário. Estabilidade e efetividade, ou seja, a gente pode dizer que uma Constituição pode ser classificada quanto ideologia, estabilidade e efetividade. Está vendo a entonação da minha voz? Pois é. Então, também isso aqui é objeto da questão. Só que não é objeto primário, porque o objeto primário é a oração, tem verbo. Isso aqui são objetos secundários. Isso aqui são termos enumerativos. Ronaldo, por quê? Eu não estou vendo também praticidade nisso. Porque pode ser que a ideologia pertença à classificação, mas estabilidade não, mas efetividade sim, mas estabilidade não, ideologia sim, mas efetividade não, no contexto da pré-constitutividade, ou pré-constitutivamente falando, que é uma outra pergunta, é um outro questionamento, um outro subquestionamento ou requestionamento, da forma como você bem queira aí colocar, tá bom? Então, você está vendo aqui?
Um, dois, três, quatro objetos, quatro coisinhas a serem respondidas numa questão. Normalmente as pessoas passam batida nisso, né? Hoje nós vamos trabalhar isso de uma forma diferente. Bom, vamos organizar aqui as ideias. A classificação das constituições, elas devem ser separadas num trinômio, tá? Trinômio, Ronaldo, é um trinômio. Nós vamos separá-la num trinômio. Nós vamos dizer que as normas constitucionais, aliás, que a Constituição, ela possui elementos ou classificações pré-constitutivas, constitutivas e pós-constitutivas. Pega o barato da coisa, vem cá, olha aqui comigo como você não vai precisar mais decorar isso aqui. Você vai ver que existe de fato, estamos tirando a prova dos 9 a respeito da praticidade, da utilidade, da aplicação a respeito do estudo ou sobre a classificação das constituições. Cada classificaçãozinha lá, né? Quanto ao conteúdo, quanto à forma, quanto à finalidade, quanto à efetividade, quanto à origem, tudo isso aqui vai ser agrupado em cada uma dessas correspondentes naturezas aqui. Bacana, para você não ficar decorando, né? Quando a gente fala de uma classificação pré-constitutiva ou de classificações pré-constitutivas, nós estamos falando de pressupostos da norma constitucional ou pressupostos da Constituição. Quando a gente fala de elementos ou classificações constitutivas, nós estamos falando da norma em si, quando ela já foi produzida, quando a Constituição já está pronta e você só vai classificar os termos que nela se encontram. Então, nós vamos tratar das normas. Tá legal? Pressupostos da norma, normas. Vou botar aqui pressupostos das normas. Normas. E quando a gente fala de classificação, elementos pós-constitutivos ou classificações pós-constitutivas, nós estamos falando do resultado das normas constitucionais, claro, né? A gente está falando disso, não tem para onde fugir, tá bom? Show? Tá. Então, olha que barato aqui agora, presta bem atenção, repriso com você aqui o que eu acabei de falar inicialmente. Cada uma daquelas classificações, para que você não precise ficar decorando, pela lógica, aqui ó, um raciocínio lógico jurídico, cada uma daquelas classificações vão ser inseridas em cada uma dessas naturezas aqui, tá? Classificação de natureza pré-constitutiva, classificação de natureza constitutiva, classificação de natureza pós-constitutiva, pressuposto da norma e resultado da norma, tá certo? Quando a gente fala de pressupostos da norma ou classificações pré-constitutivas, nós temos que trazer logo à tona a respeito da ideologia. Ideologia, Ronaldo, é o pensamento pelo qual ela foi, digamos assim, idealizada. A Constituição, ela não nasceu do nada, ela nasceu de um pensamento, tá certo? Ela nasceu de uma necessidade, de uma ânsia, de uma ideologia, uma ânsia social, uma necessidade social, um clamor social. Legal. Então ela nasceu de uma ideia, tá? Então, para quem lembra lá da ideologia, quanto à ideologia, a ideologia ela está inserida, né, uma classificação inserida na natureza da pré-constitutividade, ou é uma
classificação de natureza pré-constitutiva, porque corresponde ao pressuposto da norma. Não adianta, olha, presta atenção, uma norma, uma Constituição, a Constituição que a gente vê hoje, ela não nasceu do nada, ela tem um período antecessor, um período antecedente. Ela teve um raciocínio, ela teve antes os seus constituintes que a elaboraram e assim o fizeram com base numa ideologia. Show de bola? Bacana. Uma outra classificaçãozinha aqui que é necessário a gente colocar é sobre o modo de elaboração da Constituição, né? Modo de elaboração da Constituição é o momento ou tempo que levou para uma Constituição nascer. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando, obviamente, de um período antecedente da natureza classificatória constitutiva. Deixa eu me separar aqui, né? A gente está falando aqui disso aqui ainda, tá? A constitutiva nós vamos falar depois, mas para isso aqui ter existido a Constituição, a norma, a natureza classificatória constitutiva, antes tivemos que passar por isso. É óbvio, é lógico. Uma Constituição, repito, não nasceu do nada. Ela teve um período antecessor de pensamento, de momento, de tempo que ela levou para ser constituída, para ela ser elaborada. O modo com que ela foi elaborada é uma classificação que antecede a própria norma, a própria Constituição. Por quê? Porque ela se evidencia, ou ela, melhor dizendo, ela evidencia o momento ou tempo que a Constituição levou para nascer. Tá legal? E uma outra coisa importante aqui é a origem de uma Constituição. Para a gente poder falar da Constituição pronta, acabada, a gente tem que lembrar então que existem pressupostos da norma constitucional, pressupostos da Constituição. Esses pressupostos, repito aqui, correspondem à natureza pré-constitutiva, são classificações de natureza pré-constitutiva. Então, toda vez que você falar em ideologia, modo de elaboração e origem, você sempre vai lembrar, isso antecede a Constituição. Antecede, claro que antecede, é um pressuposto da norma. Por que é um pressuposto da norma? Porque antes teve um pensamento, teve um tempo de elaboração para que essa norma pudesse nascer, essa Constituição, e teve a origem, ou seja, um movimento que fez de fato a Constituição nascer. Pensamento, procedimento e, digamos assim, o chamariz aqui, o movimento. O que de fato fez a Constituição nascer. Então, isso aqui tudo está correspondente, ou melhor, são classificações de natureza pré-constitutiva, são pressupostos da norma constitucional, são pressupostos das normas constitucionais, são pressupostos da Constituição. Uma Constituição não nasceu do nada. Se ela não nasceu do nada, então de onde foi que ela nasceu? De uma ideologia, de um procedimento, um modo de elaboração, de um movimento que a fez de fato nascer, que é a origem. Tá entendendo a maldade? É assim que você tem que estudar esse tema. É dessa forma que você tem que estudar esse tema. Não adianta você querer comer classificação das constituições se você não sabe um contexto, se você não entende as conexões que a gente deva fazer a respeito do assunto. Tudo começa a ficar mais fácil a partir do momento que você separa as classificações nas suas respectivas naturezas. Tá legal? Bacaninha? Show de bola? Tá. Eu vou colocar uma do lado da outra para poder ficar favorável aqui no espaçamento da nossa película, tá? Então tá aí. Ideologia, modo de elaboração e origem. Quando a gente fala
Quando a gente fala agora da norma em si, já produzida, já pronta, depois que passou por um pensamento, uma ideologia, teve o seu tempo de elaboração, o seu modo, o seu procedimento de elaboração, e teve de fato um movimento que a fez assim nascer de fato, claro. Agora nós temos que trabalhar a natureza constitutiva das classificações constitucionais. A gente vai falar agora da norma da Constituição pronta. Então, quando a gente fala da Constituição pronta, a gente tem que lembrar de 5 questionamentos básicos. Você está lá, está vendo a norma pronta, está vendo os preceitos constitucionais prontos. E você tem que lembrar, bom, o que é importante eu perguntar a respeito da norma? Primeira coisa, como a norma se apresenta? Sobre o que a norma discute ou sobre o que a norma versa? Quais são os seus limites? Para que servem? Elas podem ser alteradas? Como é que é, Ronaldo? Vamos lá, são 5 perguntas básicas que você deve fazer a respeito das classificações de natureza constitutiva das constituições. Primeiro, como se apresentam, sobre o que versam, quais são seus limites, para que servem e se podem ser alteradas. Sim, são coisas que você precisa saber, né? São coisas que você precisa saber e com base nestes questionamentos surge aí um gatilho mental para que você consiga determinar as constituições quanto à forma, quanto ao conteúdo, quanto ao objetivo, quanto à estabilidade ou alterabilidade, né? Quanto à extensão também. Então, como elas se apresentam, corresponde à forma. Sobre o que versam, corresponde ao conteúdo. Quais são os seus limites? Extensão. Para que servem? Objetivo. Podem ser alteradas? Estabilidade, alterabilidade. Então, vamos colocar aqui. As classificações de natureza constitutiva. Olha que bacana, gente. Olha que legal isso aqui. Olha que bacana. Então, forma, conteúdo, extensão, objetivos e estabilidade ou alterabilidade. Pronto, vou botar abreviado assim, tá? Então é isso. Olha que bacana. Não precisa ficar decorando. Cara, decoreba é só para quem tem preguiça de raciocinar. E não pode ter preguiça de raciocinar, porque na hora da prova vai ser exigido o seu raciocínio, a sua interpretação sobre a questão. Porque ela vai vir contextualizada, ela vai vir inédita, ela vai vir com pegadinha e você tem que saber, cara, fazer esses gatilhos mentais, essas conexões lógicas, velho. Entendeu? Então, vamos lá. Constitutivas. Classificações de natureza constitutivas, elas versam sobre a norma, sobre a Constituição já pronta e acabada. Então, coisas que a gente tem que perguntar logo de cara. Como se apresentam, sobre o que versam, quais são seus limites, para que servem e se podem ser alteradas. Ponto! Olha que fantástico isso! No nosso próximo encontro nós vamos aprofundar, nós vamos dar especificidade, também sem precisar decorar, é claro, a respeito de cada uma delas. Tá bacana? Tá. Então, vamos aqui comigo para poder caber mais ainda aqui na nossa película. Eu vou colocar aqui do lado pressupostos das normas. Vou chegar aqui na norma e vou colocar do lado de constitutivas. Pós-constitutivas, vou colocar resultado da norma. Gente, pelo amor de Deus, olha que fantástico isso. Não precisa decorar. Se a gente sabe que a gente tem que conhecer os pressupostos da norma, ou seja, a ideologia, o modo de elaboração e a origem, para poder entender a forma, o conteúdo, extensão, objetivos, estabilidade, alterabilidade das normas constitucionais ou da Constituição,
Por certo, o que nos importa agora saber é se essas normas já prontas, com base na ideologia, no modo de elaboração e na origem com que foram produzidas, elas realmente produzem um resultado que for esperado pelo Constituinte. E quando a gente fala disso, a gente está falando de efetividade da norma. É nesse momento que a gente vai falar sobre Karl Loewenstein. Loewenstein. Nossa, até hoje me complica o nome do cara. Loewenstein. Pronto. É com ele que nós vamos saber, nós vamos trabalhar sobre a realidade das normas, a efetividade das normas, se isso tudo aqui antecedente serviu para alguma coisa de fato. Aí a gente vai entrar naquela questão da Constituição nominalista, normativa, semântica. Isso nós vamos ver mais à frente, no nosso próximo encontro. Vamos voltar para a questão? Vamos lá. Olha só. Uma Constituição pode ser classificada quanto a ideologia pré-constitutivamente? Certo ou certo? Certo, galera, certo. Então vamos lá para cima. Pré-constitutivamente, uma Constituição pode ser classificada quanto à ideologia? Sim, certo. Aí vem estabilidade. Uma Constituição pode ser classificada quanto à estabilidade pré-constitutivamente? Estabilidade está onde, gente? A estabilidade está onde? É uma classificação constitutiva, não é? Então, é pré-constitutiva ou constitutiva? Constitutiva. Estabilidade está aqui. Então, está errado isso aqui. Olha lá. Errado. E efetividade? Efetividade é pós-constitutiva, é resultado da norma, é resultado da Constituição, é aquilo que o Constituinte esperou. Então, aqui também está errado. E caramba! Então, nós temos uma questão com 4 objetos e 2 erros. 2 erros. O pré-constitutivamente aqui ele serve apenas como direcionamento, como referencial para que você consiga enumerar o resto. Tá legal? Então, obviamente que se a gente fosse requestionar o pré-constitutivamente também estaria errado, porque a estabilidade e a efetividade não fazem parte da natureza pré-constitutiva das classificações constitucionais, então está errado. Então, no final das contas, nós temos 2 erros, 2 acertos nessa questão. Nós temos 4 objetos, 2 deles estão certos, 2 deles estão errados. Pré-constitutivamente não combina com estabilidade, não combina com efetividade. Pré-constitutivamente combina com ideologia. Pronto e acabado. Ah, tá. Eu falei 2 erros, 2 erros e 2 acertos, né? Não, só tem um acerto, o resto está tudo errado. Perdoe-me aí, tá certo? Então, até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula que nós vamos discutir a respeito disso. Tá legal? Fui!